Mas, Josiane, é engraçado você falando isso, porque assim, esse governo ele já sinalizou que não vai ter corte de gasto. É um governo que conseguiu reduzir a taxa de desemprego, esse fato não é mentiroso, ele realmente reduziu a taxa de desemprego, mas com aumento de concurso público. Ou seja, a chance do gasto diminuir para os próximos 30 anos já acabou, porque está contratando concurso público à torta e à direita. O governo está esperando o Galípolo ali agradar o mercado para dar o golpe de falar assim, ó, tem que baixar a taxa de juros porque é uma cartilha que só acredita em crescimento baixando taxa de juros. Para eles, tem que baixar a taxa de juros para a economia crescer. Como é que eles vão fazer? Como é que vai ser como é que vai ser a luta dentro do próprio governo de saber que a inflação está subindo e precisa subir a taxa Selic e existe uma pressão do presidente, há uma pressão da presidente do partido, da Gleisi Hoffmann, de todo mundo falando que tem que baixar, dos economistas, que a maioria são estruturalistas, desenvolvimentistas ali da CEPAL, que querem baixar a taxa de juros. Como é que vai ser? Eu queria ser a mosquinha na reunião desses malucos, porque vai ser um... Porque, vamos lá, toda vez que o Banco Central aumentava a Selic, a Gleisi dava seu chilique lá no Twitter. A gente já esperava ali com a pipoca. Isso é muito engraçado, gente, porque ela sempre colocou como se fosse Roberto Campos Neto, que apertaria, ele pegava uma caneta, Selic 12... Não. A Selic, gente, ela é determinada através de regressão econométrica. É programação, juntar todos os dados e tudo mais. Não é eles que decidem, e aí, gente, vamos votar? Quanto que a gente vai subir? Não é assim a reunião do Copom. Tanto é que uma das minhas críticas à gestão do Roberto Campos Neto foi a Selic a 12% durante a pandemia, professor. E demorou para subir, né? E demorou para subir. Exato. Então, foi uma questão ali do ter, assim como sempre foi. Agora, óbvio que a Gleisi Hoffmann sempre dava isso como culpa do Roberto Campos Neto. E agora, as próprias atas do Copom já pré-determinaram que as duas próximas reuniões terão os mesmos níveis de aumento. E aí a gente vai ver o que a Gleisi vai fazer. E aí depois, gente, o Galípolo, eu nunca dei uma opinião concisa sobre o Galípolo, por quê? Eu acompanho esse cara desde 2023, que ele ia nos eventos e ele sempre falou lindamente. Ele nunca deu escorregadinha, deixando ali uma nota. Mas o passado dele é o quê? Ele é monetarista, escreveu livros com os principais conselheiros econômicos de Lula, entendeu? Defensor, né, do socialismo, marxista. Ele sempre votou junto com o Roberto Campos Neto, nunca votou contra o aumento da Selic. A gente realmente, assim, eu não gosto de dar, não, o Galípolo vai reduzir na canetada. É só vendo agora mesmo o comportamento dele. E só para lembrar sobre o dado do desemprego, você comentou muito bem sobre o aumento de concurso público, o funcionalismo público aumentou, mas a gente tem que também lembrar da forma que o cálculo do desemprego é feito. O cálculo do desemprego é feito através de entrevista, onde a pessoa é perguntada, você está procurando emprego? E quando uma pessoa vê que ela é perguntada por um agente do governo, ela não vai dizer a verdade, por quê? Se a pessoa não está procurando emprego, ela não entra como desocupado e não entra no cálculo de desemprego. E as pessoas hoje estão com medo de dizer que estão desempregadas por medo do corte do Bolsa Família. E o Bolsa Família, ele aumentou 47% só em 2023. 2024 a gente está sem dado ainda. 47%, gente. 47% de aumento do Bolsa Família. O que acontece no Nordeste? As pessoas não estão querendo assinar carteira de trabalho por medo de perder o benefício. Entendeu? Então, assim, isso daí também impactou muito, professor. Tem muita gente com benefício do governo, com medo de dizer que está procurando emprego desempregado, e isso entrar ali no cálculo do... E ele se entregar, né? Não é que o cálculo mudou, né, pessoal? O cálculo é o mesmo. A percepção das pessoas de como responder, com medo de perder auxílio, de perder benefício, é que mudou. Elas podem dizer, né, que estão ali. Então, assim, e muitas pessoas não precisam, porque elas não querem uma carteira assinada com medo de perder, então que ele recebendo benefício. E qual que é o problema hoje? Gente, o assistencialismo não dá para se iludir. Ah, vamos acabar com o assistencialismo. Não, tem gente morrendo de fome na lição mesmo. A exemplo dos Yanomamis, né, que o governo está parando 2 anos de divulgar dados, estão morrendo. Continuam morrendo, mas enfim. Não daria. O Brasil sem assistencialismo, infelizmente, não existe. Agora, o problema todo é a falta de contrapartida. Hoje você pode dormir no sofá o dia inteiro e receber seu auxílio. Não precisa de contrapartida. É a tal da porta de saída, né? Como é que a pessoa sai daquele benefício? Não é que a gente não quer, como liberais, dizer que pobre tem que se lascar e com aquela conversa da meritocracia
Falar meritocracia para um cara desempregado com 4 filhos para alimentar é sacanagem, né? Então, o problema é a porta de saída, né, do Bolsa Família e tal. Então, essa é a grande questão. E é aquela coisa, né? Como que o Brasil vai aumentar a produtividade dele dessa forma, professor? E sem qualificação, sem busca, sem qualificação da mão de obra. A nossa produtividade cresceu 2,2% nos últimos 40 anos. Desses 2,2%, esses 2% se remetem a aumento demográfico. Ou seja, só nasceu mais gente para trabalhar. 0,2% é de produtividade. E agora a taxa de natalidade despencou. Cara, Essa conta não vai bater, essa conta não vai fechar. como que você quer se deleitar, dependendo de político para melhorar a sua vida com todos esses dados estruturais tristes, né? O grande problema, Josiane, é que essa bomba não estoura em 25, né? Toda essa arapuca, ela deve estourar numa recessão econômica, numa estagflação, magicamente depois de 2026, que foi o que aconteceu de novo, né? A história repetindo, né? Todo mundo fala da Dilma Rousseff, da crise econômica da Dilma Rousseff, mas não foi. Tá, o Guido Mantega não ajudou muito, ele ajudou a fazer muita coisa da crise que a gente viveu. Mas não foi do zero que eles construíram ali, você tinha uma construção do governos anteriores. Exato, tanto é que tudo foi acontecendo ali com o Paulo Temer, né? Que foi o único cara que quis arrumar alguma coisa, né? Não, o Temer, tipo assim, não quero me reeleger mesmo, pôs ordem na casa. Nossa, só com a reforma trabalhista dele, gente, o impacto disso está até hoje na economia brasileira. O teto de gasto, gente, o primeiro cara que falou em pôr um teto de gasto para controlar o gasto, mesmo não tendo feito a reforma administrativa, foi uma grande que a esquerda na época chamou de PEC do fim do mundo, né? Que o mundo ia acabar se a gente controlasse os gastos. Então é com esse tipo de gente que a gente está discutindo, né? Com gente que acha que se controlar gasto o mundo vai acabar. E em relação a essa questão aí, que eu também concordo, eu acho que o que vai começar a estourar é 2027. Porque tem muita gordura para queimar. Gente, vamos lá. Mesmo com o governo fazendo tudo isso, a arrecadação ano passado foi de 3,63 trilhões. Qual é? 3,63 trilhões. Teve aumento só de 2023 para 2024, mais de 20%. Então, assim, mesmo o governo fazendo tudo isso, ele conseguiu. Esse aumento na arrecadação foi inferior ao aumento de gastos dele. Então, vocês imaginam, gente, que esse aumento de arrecadação, se o governo tivesse só parado de aumentar o gasto em 2024, tipo, gastou um monte em 2023, se tivesse mantido, a gente teria fechado esse ano com um superávit lindo. Ele poderia, nossa, Haddad poderia estar assim, com as fotos na parede. Eu fiz o superávit, mas não quer. De tanto que aumentou a receita, mas a receita real aumentou em média 10%. Eles aumentaram a despesa real acima disso. Então, vocês entendem que depenou o pagador de impostos, poderia só ter mantido ali, não precisava nem ter cortado. Teria fechado com superávit. Cara, reeleição não certo. Vocês entendem? Então, assim, eu acho assim que ainda tem muito. Se permanecer com essa arrecadação esse ano, com o aumento da inflação, vai aumentar mais, vai para. Se continuar do jeito que tá, gente, vai passar de 4 trilhões esse ano. É porque a inflação ajuda muito o governo, né? Ele arrecada mais e ele paga menos, porque as despesas dele vão perdendo, né? Os precatórios que ele tem que pagar vão deflacionados, né? Eu vou pagar uma dívida do passado com a inflação de hoje. Então, assim, vai valendo menos aquela dívida que eu tenho que pagar, né? Então, assim, vai ser um cenário que vai dar essa sobrevivência para esse governo aí maluco.